Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a visão integrada de mundo da Monja Coen. Tem também exposição que divulga a cultura africana. E um projeto propõe valorizar o catador de sucata. A ideia deste grafiteiro é pintar as carroças para tornar mais visível o trabalho desses agentes ambientais. O Museu de Arte de São Paulo reúne esculturas que representam as divindades da etnia Iorubá. E esta líder espiritual do Zen Budismo diz que antes de agir é preciso lembrar que a natureza e os seres humanos estão interligados. Um grafiteiro lançou um movimento de apoio aos catadores. É o Pimp My Carroça, que traduzido do inglês significa enfeite minha carroça. A ideia é usar a arte para tornar mais visível o trabalho deste aliado do meio ambiente. O cenário: as ruas grafitadas da Vila Madalena, bairro de artistas e ateliês na zona oeste da capital paulista. Um dos personagens, o alagoano Duarci Francisco da Silva. O pedreiro é um agente de reciclagem. Há 10 anos trabalha também como carroceiro pelas ruas de São Paulo. Pega o papelão, pega o ferro velho. O outro personagem, o grafiteiro mundano, que começou a pintar as carroças para dar visibilidade ao trabalho dos carroceiros. Ele acabou criando o movimento Pimp My Carroça. Numa tradução livre, pimp significa enfeitar, mas a ideia gerou ações que vão muito além da decoração. E a gente está na rua, então eu por estar grafitando aí nos viadutos, muros da cidade, foi muito contato natural. Em vez de eu só pintar o muro, o viaduto, eu pintava também a carroça do catador. Isso começou em 2007 e daí por diante não parei mais. Chama a atenção, né? Que o pessoal tá vendo que foi uma coisa, entendeu? Alguém se incentivou a pintar. Em 2012, o Pimp My Carroça deu um salto com o financiamento coletivo que permitiu reunir centenas de voluntários em sistema de mutirão, não só para pintar, mas para reformar carroças, tentando trazer mais segurança para os catadores. Além disso, eles receberam, entre outros, cuidados médicos e odontológicos. Não é que o Pimp My Carroça seja a favor da tração humana, né? Porque realmente é algo brutal, um trabalho braçal que lembra os escravos. A gente tem tecnologia para ter carrinhos elétricos, ou então uma coleta mais estruturada como em cooperativas, sabe? Então a gente acredita no desenvolvimento, mas acho que o primeiro passo é um plano emergencial. Todos têm que ter item de segurança, as pessoas têm que agradecer que eles estão fazendo a reciclagem, sabe? O Pimp Minha Carroça já teve edições de grandes eventos aqui em São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro e em Curitiba também. E a ideia é espalhar essa iniciativa por outras cidades do país. Para isso já foi montado aqui o Pimpex, que é o novo projeto, com o kit pimpador, né, Mundano? Que você vai me ajudar a mostrar aqui para as pessoas o que tem no kit. Claro, isso mesmo. Vem uma camiseta do projeto com uma calça, ambos com tecido refletivo, uma camiseta para o realizador, vem óculos, espelhos retrovisores, buzina, luvas, vem uma balança para ele pesar o material, saber o que está acontecendo. Para ajudar a financiar a chegada dessas ações nas cidades brasileiras, qualquer cidadão pode colaborar entrando no site do Catarse, catarse.me, e digitando Pimpex no espaço destinado à pesquisa. A ideia é que o projeto chegue também a outros países da América Latina. Os catadores são quem me ensinam muito, porque eles têm uma outra visão sobre a cidade, né? Eles vivem, eles sabem o material, eles conhecem, eles sabem o valor, dão valor às coisas, né? Então, se eu sozinho pintei 219 carroças, então, fora os que eu não pintei, então são horas e horas de conversa com eles e que me dão um novo olhar para pensar a cidade e todo esse consumo desenfreado. Você acompanha os fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco.
O Japão apresenta nova sonda espacial para pesquisa de asteroide. A sonda será lançada em dezembro de 2014. O objetivo é, em 2018, pousar, abrir uma cratera e trazer amostras do solo do asteroide, batizado de 1999 JU-3. E no ano seguinte, regressar à Terra. Este corpo rochoso foi escolhido porque contém carbono e água. Cientistas desvendam o mistério das pedras que se movem. O fenômeno acontece no deserto da Califórnia. As pedras ficam numa área onde se forma um lago, nas raras vezes em que chove na região. Algumas delas chegam a pesar 300 quilos e, mesmo assim, se deslocam. Eles descobriram que o fenômeno começa com a chuva. Durante a noite, a temperatura cai abaixo de zero e a água se transforma em uma fina camada de gelo, prendendo a base das pedras. Quando amanhece, o sol derrete o gelo e ocorre o deslocamento, de acordo com a inclinação do terreno. É assim que as pedras se movem e deixam seus rastros sobre a Terra. Estudo realizado pela pesquisadora Márcia Mortari, da Universidade de Brasília, indica que o veneno da vespa age contra a perda de neurônios provocada pela doença de Parkinson. A ação neuroprotetora é de um fragmento de proteína do veneno. Apesar dos indicadores positivos, os resultados são iniciais e os testes ainda devem demorar vários anos até a aprovação final. Integrantes da ONG Amigos do Peixe-Boi colocam um boto cor-de-rosa inflável em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes pedem a proibição antecipada da pesca da piracatinga. Pescadores matam o boto para usá-lo como isca do peixe. A moratória da pesca está prevista para começar só em janeiro de 2015. O desmatamento na Amazônia Legal aumenta 9,8% no período de agosto de 2013 a julho deste ano. A área equivale a 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Amazônia Legal inclui todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Aguarde, porque tem mais. A monja Coen, a líder espiritual do Zen Budismo, diz como é possível ter uma visão integrada do mundo. E a seguir, uma exposição revela a cultura africana iorubá. O Repórter Eco volta logo mais. Iorubá é uma das culturas mais significativas do continente africano. O mundo das divindades dessa etnia pode ser conhecido em exposição no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Do Coração da África é uma exposição dedicada ao povo iorubá, uma etnia que vive em países como a Nigéria, Benin e Costa do Marfim, mas que também chegou ao Brasil e deixou sua herança cultural e religiosa, principalmente no estado da Bahia, nos anos de escravidão. São 49 peças em madeira esculpidas por artesãos anônimos, no período anterior a 1960. A coleção foi doada ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, pelo professor da USP, Manuel Robilota. É muito importante que essa coleção tenha vindo para cá, do nosso ponto de vista, a MASP, que é um museu conhecido por ser de pinturas, uma vez que a base da arte moderna, ocidental e europeia, sobretudo aquela que veio com o cubismo, foi inspirada, foi influenciada por esse tipo de representação. A maioria das esculturas representa orixás, divindades reverenciadas pelo povo iorubá que tem ligação com a natureza. Xangô, por exemplo, conhecido como orixá dos trovões e raios, é representado aqui por um machado de duplo corte, um símbolo de justiça.
Esses pares de criaturas idênticas, os ibejis, são os protagonistas da exposição. Para os iorubás, eles representam os filhos gêmeos. O nascimento deles era entendido como um acontecimento que rompia com a normalidade do mundo. Assim, quando um deles ou os dois morriam, os pais encomendavam as esculturas para continuar reverenciando os filhos. A figura do ibeji, ela recompõe, de certa forma, o par de gêmeos que foi rompido pela morte de um ou de dois. E são, na verdade, deuses domésticos. É uma prática que existe no chamado Ocidente, nosso Ocidente. Essas figuras aqui ficavam sendo cultuadas e cuidadas, em grande parte da etnia alimentadas, a comida era esfregada na boca, durante décadas. O fundo antropológico da cultura, o modo de encarar o mundo, quer dizer, o fato de o mundo admitir figuras divinas que não se veem, que têm um poder sobre os que estão aqui embaixo, não é? O fato de se cultuar deuses, com ou sem aspas, que são domésticos, que são de cada um, que é o caso dos ibejis, além dos deuses gerais. Isso são crenças comuns a nós, brasileiros, mas também a ocidentais em geral. O que prova, mais uma vez, que a humanidade é uma só, dividida por fronteiras e por mares e pela cor da pele. A humanidade é uma só e está num mundo minúsculo. O MASP elaborou um programa educativo para receber os visitantes. Monitores especializados na arte iorubá orientam professores e alunos das escolas das redes pública e privada. Vale lembrar, a exposição de peças da nação iorubá fica no Museu de Arte de São Paulo. As últimas semanas trouxeram notícias importantes na área de energias renováveis e não poluentes que serão decisivas nos próximos tempos. O Brasil mesmo precisará dobrar a capacidade instalada nessa área em usinas nas próximas décadas. Uma notícia recente é a do primeiro leilão promovido pelo governo brasileiro para usinas que produzirão energia solar. Outra é a da discussão em Itaipu, com vários organismos internacionais e representantes de países latino-americanos, sobre a criação de regras para a produção de biogás a partir de dejetos animais e outros resíduos, sua transformação em energia elétrica e o consumo direto nas propriedades que gerarem essa energia, além da venda da energia que sobrar. Esse caminho, criado pelo Centro de Biogás de Itaipu, já está gerando energia em dezenas de pequenas propriedades agrícolas do Paraná e até no Uruguai. Vai estender-se também à África. Diminui as despesas nas pequenas propriedades e até aumenta a receita, com a venda da produção além do consumo local. Evita a geração de poluentes. Além disso, evita desperdícios. Itaipu também está trabalhando com um projeto de fabricação de placas fotovoltaicas para a geração de energia. Hoje, o Brasil exporta o minério e depois importa as placas já industrializadas a um custo que pode ser até 6 vezes maior. Será um grande avanço nessa área de energia solar no país. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Um espetáculo natural, aguardado por turistas que visitam a Patagônia Argentina, na fronteira com o Chile. Blocos de gelo se desprendem de Perito Moreno. A geleira mais famosa entre as 360 existentes no Parque Nacional Los Glaciares. A porta de entrada para observar o fenômeno é a cidade de El Calafate, na província de Santa Cruz.
Batizado em homenagem ao geógrafo argentino Francisco Moreno, o glaciar perde grandes placas em períodos que vão de 2 a 16 anos. Perito Moreno é um caso raro. Consegue se manter estável, ao contrário da maioria das geleiras na Patagônia, que se retrai devido ao impacto causado pelo aquecimento global. Este glaciar é uma exceção. Tem o mesmo tamanho desde 1914. São 5 quilômetros de frente por 60 metros de altura. Um paredão situado na terceira maior extensão de gelo da Terra. Só perde para as regiões polares. Condição causada não pelo clima, mas pela morfologia do terreno. A geleira fica assentada sobre uma grande rocha e, por isso, a estabilidade. A ruptura do gelo aqui acontece em frente ao canal chamado Los Templanos. A geleira avança sobre esse canal até acabar retida pela barreira, formada pela Península de Magalhães. Surge então um dique que obstrui o fluxo de água do lago argentino. A água se acumula até pressionar a geleira. O gelo se quebra, criando icebergs flutuantes. Os cientistas alertam: se a Patagônia continuar o processo de perda de gelo, o glaciar Perito Moreno também vai ser afetado no futuro. Os glaciares argentinos têm importância vital para o planeta. Depois da Antártica e da Groenlândia, são os maiores blocos continentais de gelo. Uma grande reserva de água doce que ajuda a conservar o equilíbrio da Terra. E a seguir, uma conversa com a monja Coen, uma mulher em constante transformação. A líder espiritual do budismo lembra que é preciso ter uma visão integrada do mundo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A natureza e os humanos estão interligados. Para a monja Coen, líder espiritual do Zen Budismo, essa visão da realidade ajuda a promover o respeito por todos os seres vivos da Terra. Os olhos são brilhantes, a fala é delicada. O bom humor e o conteúdo tornam a conversa irresistível. Monja Coen, líder espiritual do Zen Budismo, que viveu no Japão por 12 anos, gosta de conversar e de dividir ideias que considera importantes, frutos de leituras, vivências, meditações. Comece a colocar coisas boas no mundo. Mesmo que você olhe para uma água que esteja poluída, queira bem a essa água. Não fale mal da água. Ela é maravilhosa, nós temos que tirar os poluentes. Nosso amor pelas águas e o nosso respeito à água que está no nosso corpo, que está toda à nossa volta, ela começa a gerar moléculas lindas de água e que nos fazem bem. Por isso vou falar de ética, de falar o bem, de dar ênfase no que é positivo. Foi nesta casa, no bairro do Pacaembu, região oeste de São Paulo, onde são realizados estudos, retiros e a meditação zazen, que monja Coen nos recebeu para a entrevista, com 2 acompanhantes especiais. A gente quer te ouvir a respeito de alguns assuntos. Espiritualidade, natureza, meio ambiente. Por onde que a gente pode começar? Eu acho que os 3 estão interligados. Nós somos a vida da Terra, não viemos de fora e não vamos para fora. O meio ambiente começa no nosso corpo, isso é meio ambiente. E este meio ambiente não está desconectado de tudo que existe. E a percepção desta interconexão é o que nós podemos chamar de espiritualidade. E temos que ser cuidadosos com aquilo que falamos, pensamos e fazemos. Da mesma maneira, o todo mexe conosco. E tudo que está acontecendo no mundo neste momento mexe conosco, porque nós somos a trama da vida. Monja Coen é professora de monges e leigos. Adora contar histórias para transmitir ensinamentos.
Tem um monge vietnamita que eu gosto muito quando ele dá uma analogia. Ele pega um pedaço de tecido e diz assim, está vendo, aqui tem uma nuvem. Porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não há chuva, não há algodão. Se não há algodão, não há tecido. E eu vi a chuva, a lua, as estrelas, o céu, a terra. Vejo as plantas e vejo a pessoa que trabalha no algodoeiro, ele é um boia fria, e lá tem o lanchinho dele, tem um pedaço de pão, tem um campo de trigo. Esse pedaço de tecido é feito de tudo que é não tecido. Da mesma maneira, o eu é feito de tudo que é não eu. A vida da monja é uma sucessão de transformações. Ela nasceu Cláudia de Souza, na capital paulista, em 1947. Trabalhou como jornalista, se mudou para a Inglaterra para estudar inglês, viveu a cultura alternativa nos Estados Unidos dos anos 70, na Califórnia, casou mais de uma vez, é agora bisavó. Por meio da meditação, buscou o autoconhecimento e foi traçando o destino. Eu digo que religião também significa relegere, ler de novo a sua história. E a meditação fez isto para mim. Eu comecei a olhar a mim mesma, e olhar a minha história, olhar em profundidade, compreender as pessoas e as relações que eu tive no passado, que me fazem ser quem eu sou no presente. E no presente começar a assumir responsabilidade, porque sempre jogamos em alguém. É o outro, é as condições, é o meu passado, não. Tudo isso me coloca no agora. E agora o que eu faço com o que eu sou e o que eu tenho. Então me tornou muito responsável, na verdade. Para ela, sempre vale reforçar a importância da ética, como lembrou Dalai Lama, líder espiritual tibetano. Eu gosto muito quando Sua Santidade diz assim, que nós temos que criar uma ética para este novo milênio. E esses valores éticos, que este valor de fazer o bem pelo bem, não ganho medalha, não ganho nada, mas como é gostoso fazer o bem. E é uma coisa da nossa natureza, mas precisa ser cultivado, precisa ser treinado. Isso tem que passar pela educação, e educação em todos os níveis. Educação nas escolas, nas casas, na mídia. Um processo educacional intensivo e incessante de valores, valores éticos. O significado da vida, o respeito à vida na sua diversidade. Se você quiser rever as reportagens de hoje, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com o pensamento do cantor e compositor Paulinho da Viola. A frase, em tom de conselho, é da música Argumento. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!